Então já é palavras de agradecimento. O que acontece quando eu falo obrigada? O que você fala? De nada. Agora ouvinte, ele ficou falante. E agora a gente pode conversar. E agora tem um ciclo que vai. Agora nós temos uma comunicação. Você sabe que muitas vezes na comunicação acontece um monólogo. Um está falando, mas a fala, ela atravessa a pessoa. Ela nem chega à pessoa. Ela, diz, entrou por aqui, entrou por aqui. Então um está falando e o outro está falando, mas eles não estão se cruzando. Um está indo para cá e o outro está indo para cá. Então um conversa com essa parede e o outro começa com essa parede. Eles pensam que estão se comunicando, mas não é assim. Eu tive uma vez um casal na nossa sinagoga. Eles vieram conversar sobre um assunto que estava incomodando. Então a gente fez uma coisa muito interessante que um outro shliach contou pra gente. Era sobre um motorista, a mulher ela queria um motorista e o marido falou assim: se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu não ia colocar motorista. E ela estava muito frustrada e ele toda vez falava: minha mãe não tinha motorista. Ela disse: mas a tua mãe era outra época. Era assim uma briga, eles não estavam conseguindo conciliar. Então os dois vieram na sala, estava o meu marido e eu, e estava assim, a mulher estava aqui e o homem estava aqui. E a mulher, ela chorava, ela não estava conseguindo se expressar. Então eu falei: espera. Eu fiquei atrás dela. E o marido dela está assim. E eu falei atrás: eu estou tentando te falar que na hora que você fala para mim que você não vai colocar esse motorista, você não está entendendo quanto que eu trabalho, quanto que eu ando de carro, quanto... E a mulher estava assim: é isso. Ela falava atrás de mim. Aí depois chega o marido e ele começa a falar. E ele de novo começou as gritas. Eu falei: espera. Aí eu falei: Davi, por favor. Aí ele vai atrás, aí ele foi atrás do homem e ele começou a falar: você não está entendendo, não é que eu não amo você, é que eu nunca vi isso na minha casa. E eu vejo o que acontece com crianças que têm motorista. Eles nem pegam as mochilas. Eu quero que meus filhos tenham uma boa educação. É isso que eu estou querendo falar. Então a gente fez isso. Foi assim uma conversa muito intensa. Mas no final da conversa ela falou: mas era exatamente o que eu quis dizer. Mas ela não conseguia comunicar. Então tem vezes que com tudo que a gente tenta se comunicar, você precisa de uma terceira pessoa. De uma pessoa que vai vir de fora, não necessariamente que vai ficar das tuas costas, interpretando tudo que está falando, mas uma pessoa de fora, uma terceira pessoa que vai poder conciliar e vocês vão conseguir se comunicar. Sobre agradecimento, tem uma coisa muito interessante. Tinha uma vez uma mãe que estava assim, voltando da escola com os filhos. Então, no meio, liga no celular uma outra mãe e fala assim: olha, eu preciso ir de urgência para o dentista quando meus filhos não tem quem fica. Você pode ficar com meus dois filhos? Lógico, eu posso ficar. Então, ela vai para a casa dela com os filhos dela e aquela mãe deixa os filhos na casa dela. Então, ela dá lanche para as crianças dela e também da amiga, e ela dá a janta, porque já ficou tarde, e eles fazem a lição, e já está ficando tarde, e não sei o que. Tudo bem, ela atende as crianças, está tudo ótimo. Aí ela entra na cozinha para fazer alguma coisa. Quando ela volta na sala, cadê as crianças? Não, a mãe já veio aqui e já buscou eles. A mãe já entrou aqui, já buscou eles? E não falou nada? Aí, essas crianças, nunca mais na minha casa. Não. Esse horário é muito rush para mim. Isso daqui foi muito difícil para mim. Que falta de apreciação. Não. Isso aqui não vai acontecer. Isso aqui, porque eu sou muito boazinha, eu tenho que me colocar. Isso aqui não está dando certo. Meia hora depois. E você, assim, não, né? A mulher tá assim, uma pilha. Aí chega um telefonema depois de 20 minutos, meia hora. E a outra mãe: desculpa, eu tive que entrar, você estava na cozinha, o meu bebê estava chorando no carro, eu não consegui entrar lá para falar com você. Muito obrigada que você ficou com os meus filhos, você foi tão atenciosa, não tem como te agradecer. Prazer. Vocês não querem vir amanhã? Amanhã, olha, pode vir amanhã, com o maior prazer. Quando a gente recebe um reconhecimento, obrigada,
como já muda. Eu costumo falar que muitas vezes na vida a gente não recebe um obrigado. Muitas vezes a gente faz e faz e faz. E muitas vezes o mais que a gente faz por uma pessoa, o menos obrigada, né, que a gente recebe. Então, isso é uma coisa assim uma coisa que eu aprendi assim com experiência. Eu não espero obrigada. E eu até às vezes falo, melhor que a pessoa não fale obrigada, sabe por quê? Porque um ser humano, o obrigada dele é muito limitado, mas o obrigada de Hashem é ilimitado. Então às vezes eu prefiro receber de Hashem que receber de um ser humano, porque o ser humano tudo é limite, é imperfeição, e mais ainda, faz com que aquela coisa boa que eu fiz, ele fosse com a intenção certa, e não por interesse, e não por agradecimento, e não por não sei o quê. Então, muitas vezes a gente espera um agradecimento e não acontece. A gente tem que saber agradecer. Yehudi vem da palavra lehodot, agradecer. A gente inicia o nosso dia como Modeani. A gente não inicia o dia ani mode, eu agradeço. A gente começa com agradeço eu. A gente começa o dia com agradecimento. Yom Huledet é um dia de aniversário, é um dia para agradecer a Hashem por mais um ano que você passou e pedir por um ano que vai entrar também. Muito bom. Agora, no quinto dia também está escrito Prurevu. Prurevu significa se multiplicar, frutificar, se multiplicar. A comunicação física, tá? Isso falando assim, de um casal, mas poderia ser para crianças também, né? Que a gente abraça, beija eles. Então, a comunicação física é uma outra maneira de se comunicar. Eu lembro a dona Esther Alper, Alea Shalom, ela falava assim, que quando as pessoas se veem, né, eles se encontram, então eles se cumprimentam. Então, uma pessoa em São Paulo dá um beijo, o pessoal aqui dá 2, e o pessoal em outros lugares eu já sei que dão 3. O que é esse tipo de encontro, né? Na hora que eu vejo você, eu te cumprimento, ou você me cumprimenta, eu estou falando em outras palavras. Oi, reconheço que você está aqui, gosto de você, quero saber como você está, quero te mostrar um carinho. Só que a gente não fala tudo isso, esse discurso todo. A gente só oi e dá um beijo. Esse cumprimentar, ele fala muito alto. O físico, ele fala muito alto. Essa comunicação, quando um homem dá a mão para um outro homem, quando uma criança abraça uma outra criança, a comunicação física, ela é muito forte e ela fala muito alto. A gente não beija uma mezuzá, beija a Sefer Torah. A gente quer mostrar o amor que a gente tem por ele. No mundo lá fora tem uma expressão em inglês que fala kiss and make up, né? Se uma pessoa ela está com problemas no relacionamento, então você beija e make up é assim, e vocês vão chegar a uma conclusão, vocês vão resolver. Na Torá é justamente o contrário. Primeiro a gente tem a comunicação e depois vem o beijo, depois vem a comunicação física. A comunicação física entre marido e mulher, ele é a forma mais elevada de comunicação, quando ele está no contexto que Hashem quer. E na hora que tem essa comunicação, então tem uma troca que um dá e outro recebe, um recebe e outro dá. Então ele chega no momento, essa comunicação física, ela chega um momento que é acima das palavras, mas ela tem que vir depois, né, que passamos por toda essa fase da comunicação. Queria terminar com só mais uma ideia e depois vou abrir para perguntas. Está escrito que Moshiach significa Messias. Você poderia ler ele Messias. Messias significa um comunicador. Então diz que quando Moshiach chegar, todos nós vamos aprender a se comunicar da maneira certa. Então que Hashem nos ajude para a gente poder comunicar sempre coisas boas e tudo. Se alguém tiver uma pergunta ou alguém que discorda, não precisa concordar com tudo que eu falei. Não sou muito criativa, então se eu não tiver a resposta eu vou falar. Pode fazer perguntas. Alguém?
Sim. Boa noite. Uma dúvida só. Tudo que a senhora falou faz sentido. A única questão que eu fiquei em dúvida é como é que se coloca isso tudo em prática e ainda tem espontaneidade. Ainda tem espontaneidade na conversa? Porque se tudo for pensado, passo por passo, é a hora, não é a hora. Tem horas que você não consegue. Para ser espontâneo não dá para ter isso tudo. Sei. Então, assim, se a gente pegar tudo isso que foi falado, de verdade fica... Você fala, só um minutinho, deixa eu ver aqui qual que é o próximo passo. Então, a gente vai, né, ficar muito assim. Se a gente puder pegar um ponto, né? Um ponto e poder integrar isso, alguma coisa que te tocou, alguma coisa que você fala, olha, isso daqui eu me identifico, isso daqui eu consigo fazer. Se tiver um ponto que você consegue assimilar no teu dia a dia, então já valeu ter escutado. Porque nós temos o que se chama Hinur Ve'adracha, nós temos inspiração integrada. Se todo mundo sai daqui e fala, foi muito legal essa aula, eu escutei coisa de comunicação. Aí eles falam, mas passa alguma coisa assim, o que você aprendeu? Eu disse, não sei se tinha que ter estado lá. Ela falou de algumas coisas. Então tá, então a gente passou 1 hora, vocês vieram, eu vim aqui. O que é inspiração com integração? Que você assimila alguma ideia, você consegue pôr na prática. Colocar todas essas ideias na prática, a primeira vez que a gente escuta, de verdade é um pouco difícil. Mas se a gente conseguir pegar alguns desses pontos, então já é bom. A gente assimila uma, aí depois vai parte para a próxima. Mas eu acho que assim, isso é uma das coisas que as pessoas hoje em dia, eu até acho que comentei no meio, é uma ilusão pensar de que o casamento ele tem que fluir, e tem que andar, e tem que... Se tiver alguma coisa que não está bem, eu tenho um problema. Não tem nenhum problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. A sua esposa, ela chega e ela fala assim,